Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação detalhada sobre a nossa economia global moderna. Hoje a gente vai destrinchar de um jeito bem direto como o mundo organiza a atividade industrial. É até meio louco pensar que um simples smartphone, desse que a gente usa todo dia, pode ter peças de mais de 40 países antes de chegar nas nossas mãos. É literalmente uma coreografia global incrivelmente complexa. Bom, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro de hoje passa por 5 etapas. 1. A nova economia global. 2. A China como a fábrica do mundo. 3. O papel dos Estados Unidos. 4. Os países em desenvolvimento. E, para fechar a conta, 5. A lógica do capitalismo. Começando pela parte 1, a nova economia global. A premissa aqui é super simples. O mapa da produção mundial mudou. Diferentes regiões do planeta não tentam mais fazer de tudo um pouco. Hoje em dia, elas assumem papéis altamente especializados e super interdependentes. E o que é realmente fascinante de observar é como a economia se apoia em 3 pilares básicos. O setor primário, que foca na extração de recursos, tipo a agropecuária e a mineração. O setor secundário, que são as fábricas, pegando esses recursos físicos e transformando em produtos elaborados. E o setor terciário, que abraça o comércio e os serviços, fazendo a entrega final de valor para a sociedade. Toda essa lógica nos leva a um conceito-chave, a nova Divisão Internacional do Trabalho, a famosa DIT. Essa divisão é meio que o projeto mestre, a planta baixa que dita por que os países focam naqueles setores específicos que a gente acabou de mencionar. Funciona assim: nações mais ricas migram para serviços de altíssimo nível, potências emergentes dominam a manufatura e outras nações sustentam a base de tudo isso, fornecendo a matéria-prima. Isso nos leva direto ao nosso ponto 2, a China como a fábrica do mundo. Esse é o momento perfeito para a gente entender como o país assumiu de vez esse papel central na manufatura. Olha só que impressionante o movimento estratégico dos chineses, construído em etapas super bem definidas. O passo 1 começou lá depois de 1978, usando uma mão de obra gigante e barata para atrair empresas do mundo inteiro. O passo 2 foi um investimento pesado do Estado em infraestrutura, sabe? Pontes, portos e zonas econômicas especiais com foco em exportação. Aí no passo 3, eles ganharam uma escala absurda e dominaram as cadeias de suprimentos globais. Mas o grande pulo do gato é o passo 4, que ainda surpreende muita gente. A transição super rápida de uma mera fábrica de cópias para uma verdadeira potência de inovação, liderando em alta tecnologia, robótica e pesquisa. Cruzando o globo, a gente chega na parte 3, o papel dos Estados Unidos. Para entender o avanço da Ásia, a gente precisa olhar para essa mudança americana drástica, que foi basicamente a saída deles do chão de fábrica. Hoje, a economia americana é marcada pela desindustrialização física. Em vez de fabricar as coisas lá dentro, eles terceirizaram a produção para o exterior. Em contrapartida, eles fortaleceram absurdamente o setor terciário, focando em saúde, turismo e naquele gigante financeiro de Wall Street. E não para por aí. Teve uma expansão gigantesca rumo ao setor quaternário, que é inovação pura, desenvolvimento de software avançado, inteligência artificial e as mentes brilhantes do Vale do Silício. E por que eles fizeram isso? O motivo por trás de tudo é puramente financeiro. Manter as grandes fábricas lá nos Estados Unidos ficou inviável por causa do alto custo da mão de obra interna. A saída genial deles foi mandar o trabalho braçal para fora e manter estritamente aquilo que gera um lucro massivo, a criação de softwares e o controle da propriedade intelectual. É por isso que as grandes patentes nascem em solo americano, mas as pecinhas dos eletrônicos são montadas do outro lado do mundo. Bom, já falamos dos 2 gigantes. Agora, no nosso 4º segmento, voltamos a atenção para os países em desenvolvimento. Aqui, a gente vai olhar para nações marcadas por uma industrialização mais tardia e cheia de desafios estruturais. Vamos comparar e ver como esse abismo econômico aparece na prática. De um lado, temos o modelo dos Estados Unidos, super focado no setor quaternário, com alta tecnologia e pesquisa. Do outro, as nações em desenvolvimento. Nesses países, o peso econômico quase sempre fica preso lá na base da pirâmide, no setor primário, focado em exportar commodities, acompanhado por um setor terciário de serviços, que infelizmente acaba sendo de baixa qualificação. Os desafios aqui são profundos, tá? Existe uma dependência crônica de vender recursos básicos, tipo soja, petróleo e minério de ferro, basicamente cumprindo o papel de alimentar o apetite industrial da China. Além disso, como falta qualificação para a população preencher vagas industriais mais complexas, rola uma espécie de terceirização precoce. Sem uma indústria forte para empregar todo mundo, o refúgio para muitos trabalhadores acaba sendo o comércio informal e serviços que não agregam tanto valor. Com esse tabuleiro mundial super bem desenhado na nossa cabeça, a fábrica chinesa, o cérebro americano e o solo das nações em desenvolvimento, chegamos ao 5º e último capítulo, a lógica do capitalismo e as suas engrenagens profundas.
Mas aí eu faço uma pausa e pergunto para vocês: o que, no fim das contas, move essa engrenagem toda? O que determina de verdade que a extração tem que ocorrer em um continente, a montagem em outro e o design de patentes num terceiro? A resposta, que dita fundamentalmente todas essas movimentações logísticas e financeiras ao redor do globo, é o sistema socioeconômico predominante em que a gente vive, o sistema capitalista. E aqui, o ponto crucial é separar as coisas. Notem que dinheiro, lucro e modo de produção definitivamente não são sinônimos. Entender a diferença estrutural entre esses três elementos é vital para a gente enxergar bem além da superfície. Vamos destrinchar isso rapidinho. O dinheiro é apenas a ferramenta, o meio que facilita as trocas. O lucro, por sua vez, é a grande meta, o objetivo financeiro final de quem produz. E o modo de produção? Esse é o sistema, a estrutura gigantesca de engrenagens que define exatamente como e onde os produtos vão ser feitos para que o dinheiro se transforme nesse lucro esperado. Para ficar ainda mais claro como o dinheiro circula nesse sistema, a gente olha para as categorias de coisas que são fabricadas. De um lado, o investimento em bens de consumo. São os produtos finais do dia a dia, tipo a nossa comida ou um tênis novo, focados em suprir uma necessidade imediata. Do outro lado, temos os vitais bens de produção. Estamos falando de maquinário pesado, tratores e braços robóticos. Eles são criados com o único propósito de fabricar outros produtos, mantendo a roda da economia e da indústria girando sem parar. E nada disso opera num vácuo, certo? Fechando a nossa explicação de hoje, a grande questão que fica no ar para instigar os nossos pensamentos é: qual é, de verdade, o papel de cada nação dentro de um modo de produção global tão vasto? Entender a posição de cada país na atual nova divisão internacional do trabalho é a grande chave para prevermos os próximos passos do futuro global, um futuro que, com certeza absoluta, impacta diretamente a realidade de todos nós.